Fala, Sandrão, e aí? Tamo aí de novo, cara. Precisamos, precisamos do teu conhecimento técnico aí. Vai resolver isso aí, cara. Ah, que loucura. Tu ri, né? Tu ri, borboleta. Olá. E aí? Tá me vendo aí agora? Tô te vendo. Ah, pô oxalá. Ó, bora o YouTube aí, Sandro. Ó. Bora, YouTube. Somos totalmente a favor disso, amigo. Nós estamos chegando a essa conclusão. Nós vamos ter que partir para o YouTube semana que vem. Mas aí a gente vai conversar depois pessoalmente. Cristiana, seja Exatamente. bem-vinda. Márcia, como é que tá a minha imagem aí? Tá prejudicada? Tá nítida? Como é que tá aí pra ti? Tá maravilhosa, perfeita, em alto bom tom. Tu não sai, tu Não, não entra, tu não faz tá nada. Tu maravilhosa ou tu quer sossega teu deixar assim? quarto. Ou tu quer deixar assim, tá bom? Olha aí, o Fica Sandro. quieto aí, tu não te mexe, só respira. O Sandro vai nos dar um apoio técnico aí, ó. Exatamente, Viu vai só dar um o apoio problema? técnico aí para nós. A energia negativa tá no teu Não Instagram. tem Aí nada lá de que tá o energia problema. negativa, tá, ô cara de pau? Tu tem que Ali dar, é ó, tudo de tu bom. tem que aproveitar hoje que é Iemanjá, vai no mar ali, te benze, né? Leva lá uma Mas por que tu oferenda acha que pra eu ela. vim de azul? Hoje eu vim de azul. Tudo azul da cor dos, né? Olha aí, ó. Tudo Até a perfeito. Fabiane Bora falando lá pra gente, ó, então. tudo perfeito. Viu? O problema é o teu Instagram. Não, amigo, não vamos falar no assunto para não perder a amizade, entendeu? Que eu vou atravessar a telinha daqui a pouco. BBB entrando em ação, gente. Não, o delay aí não tem o que fazer, né? Aí é a nossa internet brasileira aí que é importante. Bom, mas vamos iniciar Bora então? lá. Vamos Tá, e iniciar. cadê Já o devia ter restante? iniciado. Cadê o restante do povo aí? Não sei, o pessoal se foi embora, não aguentou essa história de entra e sai, entra e sai, entra e sai, me abandonaram. Todo mundo me abandonou agora, né? Que Isso, vamos entra por mandar, um, vamos aí mandar. tem que migrar tudo para o outro. Pedir que o pessoal aí possa mandar o aviãozinho aí para os convidados, para seus contatos. Vamos lá, vamos movimentar esse papo cabeça aí. Bom, Isso aí, gente. Olha só, o que a gente comenta é o seguinte: se vocês gostarem, vocês compartilham com os amigos. Se vocês não gostarem, compartilhem com os inimigos e tá valendo também, gente. Estamos de boa. exatamente. Bom, vamos iniciar então, amiga? Bora lá, já devia. Segue o baile. Como diz Legal, no então. SUS, E segue aí a o gente pede baile. sempre a participação de vocês, tá, pessoal? Sandro, Fabiane, o pessoal que estiver com a gente aí, a gente não consegue enxergar quem é que tá, se tem mais pessoas conosco aí, mas sempre contando com a aparição, com a complementação, né, com a participação de vocês. Olha aí, ó, aos poucos o pessoal vai aparecendo, exatamente. Olha aí, ó, viu? É isso aí. Vamos contando alguns caos aqui até o pessoal chegar, né? Não, eu já comentei com o pessoal, tá? Já avisei a todos eles de que a partir desse mês a gente tem as mudanças aí acontecendo, que a gente vai estar convidando alguns participantes para estarem de 15 em 15 dias em média conosco a partir de agora, mas que por enquanto eles, por favor, participem, eles entrem aí como a Cecília, como a Fábia, como o Sandro, como o Vini, e coloquem seus pontos de vista, se não concordarem, se concordarem, entendeu? Porque isso aqui é o papo cabeça, gente, é um papo para se trocar ideias, para conversar. Não é necessariamente que a gente esteja com a razão e vocês com a razão, né? Eu comentei antes que todos nós somos eternos aprendizes e, eventualmente, a gente é professor. Então, aqui o objetivo é que tudo que vocês compartilham conosco e que vocês vão conversando aí, a gente sempre vai falando aqui, ou é eu ou é o Jeff, mas a gente vai estar sempre trocando ideias aqui e agregando o que vocês colocam, porque é muito rico, é muito válido e para nós faz toda a diferença. Beleza? Professor Jefferson, vamos lá. Começando então hoje
3, 2, 1, ação! Legal, bora lá então. Bom, então a nossa proposta hoje é nós conversarmos sobre o tema mudança, né? A necessidade de se mudar. A gente tem conversado muito, a gente tem trocado muitas ideias, muitas informações, e a gente percebe o quanto nós, ao longo de muito tempo, né? Isso, na verdade, vem acontecendo desde sempre, desde que nós estamos aqui neste mundo, que é a dificuldade, então, de mudar, que é a dificuldade de buscar a mudança. E essa abordagem, então, que eu quero trazer aqui para a minha fala, para iniciar a minha fala. Em todas as minhas falas, em todas as nossas conversas, eu sempre venho defendendo, então, a ideia de tomar decisões e levar as nossas vidas a partir de duas bases. A primeira é a nossa fé, a primeira é a fé que nós temos, a crença que nós temos em algo maior, que nós sabemos que está lá em cima, ou está em algum lugar, ou está entre nós, né, agindo para nos dar um maior conforto neste mundo em que nós vivemos. E aí se nomeia da forma como vocês quiserem, seja Deus, seja a natureza, enfim, nós podemos denominar isso de várias formas. E a segunda forma é nós agirmos de forma racional, de forma consciente, de forma prática, levando juntamente com a nossa fé o quê? A nossa consciência, o nosso agir de forma consciente. E quando nós estamos falando de mudança, eu sempre acreditei que, ao contrário do que a maioria de nós, ou para não dizermos nós todos, levamos a nossa vida com medo de mudar ou com receio de mudar, nós precisamos levar a nossa vida de que forma? Buscando a mudança, buscando a transformação, nos preparando para a mudança, planejando a nossa mudança. A gente já deve ter ouvido várias vezes, já deve ter visto posts pelo Instagram, o quanto é importante nós buscarmos, nós levarmos a nossa vida de forma constante e também transformadora. E essa transformação, ela vai exigir o quê? Mudança. Então é importante que a gente possa planejar a nossa vida de maneira que em determinados tempos da nossa vida a gente possa o quê? Promover a nossa mudança. E essa mudança que eu estou falando é o quê? É a transformação. A gente sempre tem aquela ideia, e agora falando como educador, como pedagogo, de que nós nascemos, ainda não nascemos prontos. Por quê? Porque nós estamos em constante transformação. E é importante que a gente possa entender que nós passamos por determinadas fases da nossa vida, as quais nós estamos buscando, muitas vezes inconscientemente, a mudança. Seja o deixar a criança que existe em nós e começar agora a adotar o adolescente, o pré-adolescente que existe ou que está existindo, que está sendo construído dentro de nós, e aí vem uma mudança que já está acontecendo. Naquele momento eu preciso me preparar para isso. Preparar como? Através da informação, através do tirar a dúvida, através do procurar pessoas mais experientes que já passaram, né, por aquele momento, para que eu possa, então, passar por essa mudança de forma mais tranquila. Ah, não, mas então se isso está acontecendo comigo, se essa transformação no meu corpo está acontecendo e alguém mais experiente está me dizendo que é normal, então o meu medo de mudar, o meu receio, o meu medo de chegar àquele ponto ao qual a pessoa está me dizendo que vai acontecer, ele vai diminuir. Então, a mudança acontece na nossa vida desde sempre. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Quando eu saio da pré-adolescência e vou para a adolescência, me encaminhando para a fase adulta, surge aí o quê? Uma série de dúvidas, uma série de transformações que estão acontecendo em minha vida e que, na maioria das vezes, eu não sei o que está acontecendo. Aí está acontecendo o quê? Uma mudança, uma transformação. E, de novo, tenho que buscar com pessoas mais experientes, com livros, com formação, com cursos, conversar com meus pais, conversar com os meus tios, com os meus amigos mais velhos,
com os meus amigos da mesma idade, trocando informações do que está acontecendo conosco naquele momento, para que a gente possa levar esta mudança de uma forma mais tranquila. Então, o que eu quero dizer com isso? É que quando nós estamos, ou quando nós necessitamos, ou buscamos a mudança, nós precisamos nos preparar para ela. Nós precisamos planejar esta mudança. E ao planejar, ao nos preparar, com certeza o medo da mudança vai diminuir. Para já te passar a palavra, Márcia, eu quero só complementar aqui, encerrar essa primeira parte da minha fala, falando que nós precisamos não só planejar, mas nós precisamos também entender o quanto nós viemos nos últimos anos, em especial no crescimento das redes sociais, sendo bombardeados, né? Sendo atacados com uma série de informações, e informações essas que muitas vezes nos deixam na dúvida, muitas vezes nos deixam desmotivados, muitas vezes nos deixam com receio de querer mudar, porque a maioria, a massa está dizendo, não, mas isso não vai dar certo, mas isso é perigoso, isso não tem como dar certo, só pode dar errado. Ou seja, nós vamos sendo bombardeados de informações, as quais nós também não estamos municiados de informações certas, ou vemos planejando a nossa mudança, que a gente acaba sendo influenciado, acaba sendo levado por essa opinião da massa, da maioria. Então é importante que a gente possa também estar bem informado, buscar pessoas que tenham experiências as quais já passaram pelo que nós já estamos passando agora nesse momento, para que a gente possa entender que as pessoas elas têm os seus receios, elas têm as suas dúvidas, mas que eu estou conduzindo a minha transformação, a minha mudança de forma racional, de forma madura. Por favor, Márcia. Existe essa mudança da qual você está falando aí, né? Que é quando eu consigo acompanhar esse processo. Existe a mudança do corpo, dos pensamentos, das nossas companhias, das nossas atitudes de ser menos infantis e mais maduras, né? Mas existe, e a gente ouve muito assim, quando nós falamos em mudança, nossa, me arrepiei toda agora, não posso nem pensar em mudança. E aí a gente vê assim, o quanto nós somos resistentes à mudança, né? A palavra mudança já te diz que tu vai sair da tua zona de conforto. Só que muitas vezes o que nos falta é essa visão macro, essa visão mais ampla, de que essa mudança, na verdade, e eu digo assim, gente, se não for 100%, 99%, ela sempre é para algo melhor, né? A mudança, ela vem muitas vezes de algo que não está sob o nosso controle. Quando a mudança vem porque é uma escolha minha, beleza, eu vou conseguir administrar isso, eu vou estar mais preparado, eu vou saber conduzir melhor isso. Mas, normalmente, as mudanças que acontecem em nossas vidas, ela não te dá sinal, gente, vai ter mudança, né? Então, é o término de um relacionamento, você sofre com isso, mas aí, daqui a pouco, você se dá conta que é um livramento, não porque a pessoa não seja alguém bacana, não é nada disso, mas é que o que tinha para vir para você era muito melhor. Era uma pessoa que tinha muito mais compatibilidade, que vai agregar mais para a sua vida. E aí você fala assim, foi melhor ter terminado. Só que essa mudança, esse processo, sempre vai nos causar o sentimento de luto, né? Toda mudança, vou sair do meu apartamento e vou para um outro. Por mais que seja um apartamento maior, de vista para o mar, que tenha mais recursos, que tenha sido algo desejado, ainda assim vai existir o processo da adaptação com os vizinhos, de como se locomover dentro daquele novo bairro, quais são as regras do novo prédio, né? Então, nunca é tão simples assim, até porque nós, como seres humanos, nós adoramos reclamar, né? É uma coisa que já vem no nosso genes,
desde a criação. Se chove, a gente reclama, se tá sol, a gente reclama, se tá frio, a gente reclama, se tá calor, a gente reclama. Então, tudo isso é mudança. E toda mudança, a gente já vem com a resistência. E aí aqui a gente está falando que não é fácil, não é um processo simples, mas que se a gente der tempo ao tempo, e isso também é um dos nossos maiores desafios como seres humanos, esperar esse tempo natural acontecer, e tudo tem uma lei, tudo tem uma regra, de se entregar para essa mudança e estar aberto para ver, tipo, bom, já que eu me mudei, deixa eu ver o que tem na minha janela de interessante, qual é a vista de mudança que eu percebo aqui, né? Aí você olha, você começa a ver os vizinhos, começa a ver que tem uma paisagem diferente, que tem outros recursos. Então, existe toda essa readaptação constante. Nós tivemos aí esse baque transformador que foi a pandemia, né? Está sendo a pandemia. Ela está sendo um processo de mudança de atitudes, de conceitos, de posturas, de trabalho, de relacionamentos, de oportunidades, de não poder sair para conhecer pessoas, e aí a gente tem que achar recursos para isso, para se posicionar melhor no mercado. Então, a mudança não é simples. Eu estava conversando antes com o pessoal, e aí eu perguntei para alguns se eles, nesse período, né, agora, tiveram mudanças. E todos eles foram bem tranquilos, dizendo, não, Márcia, eu tô sem mudanças na minha vida. Mas se você parar para pensar, durante o teu dia de 18 horas, 12 horas, vamos lá, quantas vezes tu vai mudando de pensamentos, de opiniões, de julgamentos, de escolhas, né? Então a gente não se dá conta que, na verdade, a nossa mecânica, a nossa sincronia, ela sempre vai mudando. Um exemplo disso, a gente estava se programando, se estabeleceu aqui fazer a live lá pelo meu Instagram, não deu certo, houve a mudança e a gente tem que acompanhar. E tá tudo bem, gente. A gente vai sobreviver. Estamos falando isso porque a gente está de um lado? Não, porque nós também estamos passando por um processo de transformação. Eu e o professor Jefferson, a gente estava comentando antes, nós estamos num processo de mudanças de projetos, de planos, de desejos, né, doutor? Doutor Jefferson. Opa, obrigado, obrigado. A gente está nesse processo constante de readaptação. E por isso que a gente decidiu também tocar nesse assunto. Porque não é uma situação que só eu e ele estamos vivendo. Nós temos plena convicção de que todos nós estamos nessa engrenagem constante de mudança. Essa engrenagem constante da compreensão, o porquê que as coisas têm que acontecer de uma forma, se muitas vezes a gente se planeja, se organiza para agir de uma outra forma, ter um outro comportamento ou ter uma outra circunstância. E que a gente percebe que nós não temos controle de nada, né? Nós somos aí simples instrumentos nesse vasto universo aqui, tentando aprender, compreender e se conhecer. E aí a gente percebe que um dos recursos para facilitar essas mudanças e esse autodesenvolvimento hoje é o coach, né? As ferramentas que o coach oferece, os reconhecimentos, as descobertas que se faz de si mesmo, auxiliam e aliviam muitas vezes esse processo de mudança, de autoconhecimento mesmo. Por que a gente decide, em algum momento, dar aqueles insights de, cara, isso aqui não me serve mais, ou fui obrigado a mudar em razão de que algo que eu não tenho controle ocorreu. Passo a vez para você, professor, depois eu volto no retorno aqui da conversa. Isso, até a gente pede assim às pessoas que estão nos acompanhando, mais uma vez, né, que eles possam complementar, possam trazer daqui a pouquinho
um depoimento de algo que mudou na vida de vocês, que vocês puderem nos trazer, né, de algo significativo, de mudança que houve na vida de vocês. Porque é importante a gente poder enriquecer esse espaço, né? Mas eu estava te ouvindo falar aqui, Márcia, e eu me lembro que eu fiz eu postei uma mensagem essa semana no meu Instagram, onde dizia que o caminho é incerto, né? E só há uma forma de nós sabermos o que nos espera lá adiante, que é nós seguirmos adiante. E aí, muitas vezes, isso pode até gerar assim, tá, mas se o caminho é incerto e se eu tenho que ir lá para saber, então eu não sei para onde eu estou indo. Não, não era essa a ideia, né? A ideia é que a gente pudesse entender que existe sim um planejamento, existe sim um norte lá na frente, um objetivo que eu tenho que alcançar lá na frente, mas que durante essa trajetória vão acontecer diversas mudanças, seja no tempo, seja no caminho, seja nos obstáculos que vão me surgir ao longo, né, do caminho para chegar ao meu objetivo. Eu vou ter que me adaptar à dinâmica dessas mudanças. Se eu alcancei, por exemplo, um momento onde eu tenho muitas árvores, eu tenho uma floresta, eu vou ter que me adaptar a esta mudança e saber por onde eu vou ir para que não prejudique o quê? Prejudique o meu norte. O que eu não posso perder é a minha direção. O caminho, eu estou seguindo aquele caminho, mas a minha direção eu sei que é esta. Eu sei que é o norte, né? Mas eu preciso me adaptar às mudanças que vão surgir ao longo do caminho. Então, quando nós estamos falando aqui de mudança, que nós estamos falando de planejar, nós estamos falando de nos adaptar à dinâmica dessas mudanças, é exatamente isso. Quando nós, por exemplo, estamos programando, entramos na faculdade, primeiro semestre, segundo semestre, nós precisamos, a partir dali, começar a planejar a nossa transformação, a nossa mudança após a nossa formação. O que vai acontecer após nós recebermos o nosso diploma? Quando eu me casei hoje, o que vai acontecer após eu ter o meu primeiro filho, o meu segundo filho, ou após eu comprar a minha primeira casa, ou não quero comprar. Ou seja, eu tenho que me programar para isso. Eu sempre trago nos meus treinamentos, sempre trazia nas minhas aulas, para os nossos alunos, um planejamento estratégico individual, onde eu vou traçar como eu quero estar daqui a 5 ou a 10 ou a 15 anos com relação à minha vida profissional, à minha vida pessoal, à minha saúde, à minha comunidade. Como eu quero estar daqui a tanto tempo com relação a esses fatores? E a partir de agora eu vou planejar a minha vida de maneira que eu possa alcançar esse objetivo. E durante esse caminho vão acontecer diversas mudanças. Mudanças em que sentido? De eu ter que tomar um caminho diferente, eu ter que muitas vezes desviar daquela direção, mas não esquecer que lá adiante eu vou ter que retornar para o caminho para que eu siga na direção a qual eu preciso ir. Então, essas mudanças, elas precisam ser programadas. Eu preciso entender a dinâmica dessas mudanças que estão acontecendo, mas nunca perder o meu foco, nunca perder o meu objetivo. Eu sempre costumo usar o exemplo, quando quem mora aqui em Porto Alegre sabe, né? Quando eu preciso ir a Florianópolis, por exemplo, eu vou pegar a BR-290, que é a Freeway, depois a 101. Só que ali em Osório, por exemplo, eu tenho duas alternativas. Eu posso sair à direita e lá adiante, então, eu vou pegar a Estrada do Mar, à esquerda, vou seguir viagem ali durante 1 hora e pouco, 2 horas, só que lá em Torres eu vou precisar retornar e voltar para 101, porque a minha direção é Florianópolis. Eu não posso lá em Torres pegar a direita, porque senão eu perco o meu foco, eu perco o meu objetivo, eu perco onde eu quero chegar. Então, aconteceu uma mudança no meio do caminho, programada,
e ciente de que lá adiante eu vou ter que retornar para o meu caminho para alcançar o meu objetivo. Então, essas são as mudanças programadas, conscientes, maduras, que nós precisamos levar para todos os ambientes da nossa vida, seja ela pessoal ou profissional, né? Quando eu estou dentro de uma empresa, por exemplo, onde eu entro num cargo menor, né, subordinado a alguém, e estou lá fazendo uma faculdade e quero angariar cargos maiores dentro daquela empresa, eu vou precisar programar essas minhas mudanças, sejam elas profissionais, sejam elas comportamentais. Comportamentais, por exemplo, eu vou me tornar, depois da minha formação, por exemplo, na minha graduação, eu vou me tornar um gestor de equipe. O que eu vou precisar ao longo do tempo programar? A minha transformação pessoal, a minha mudança comportamental, olhar as coisas de forma diferente, olhar as pessoas de forma diferente. Eu preciso tratar as pessoas de forma diferente, porque agora eu não sou mais um chão de fábrica, eu não sou mais um carregador de piano, eu sou o administrador dos carregadores de piano, ou seja, a minha visão, o meu comportamento vai ter que mudar. E essa mudança eu vou ter que programar ela. É esse crescimento, seja na busca de informação, seja na busca de formação, seja na conversa de pessoas que já assumem aquele cargo há bastante tempo e como eles levam o seu trabalho dentro daquele setor, como eles conduzem a sua equipe de maneira eficaz, de maneira que alcance todos os seus objetivos. O que eu posso fazer, então, para que eu possa ser um gestor melhor? Buscar mudança, buscar a transformação. Não é isso, Márcia? É isso aí. E aí eu vou falar aqui uma parábola, né? Porque o Jefferson está falando aí quando você consegue se programar. Né? E aí tem aquela parábola do pescador que ele tinha uma estabilidade financeira, vivia muito bem com a família, só que aí o tempo foi passando, a pesca foi diminuindo, ele tinha que estar sempre consertando o barco dele, e a família começou a passar por dificuldades, até que apareceu um desses viajantes, né? Esses caminhantes que a gente chama. E aí o rapaz chegou lá, o senhor chegou lá e ele disse assim, tem onde eu dormir, porque eu estou muito cansado, venho horas viajando e tal. Aí a família se olhou assim, disse, olha, aqui não tem muita coisa, não tem muito o que comer, não tem muito bem como o senhor dormir, porque não é uma casa tranquila, mas eu vou lhe ceder a melhor cama da casa e compartilharam com ele a comida e tudo. E aí, quando o caminhante foi embora, ele perguntou, olha, eu queria saber como é que eu posso agradecer pela hospedagem que vocês me deram, que foi tão agradável, né? Aí eles olharam o caminhante assim, esse está mais pobre do que a gente. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Já que o senhor me parece ser um sábio, o que o senhor me diria para que eu pudesse sair dessa situação tão delicada hoje, de pobreza, de dificuldades que eu estou passando com a minha família? E aí o caminhante disse para ele assim, olha só, você tem que afundar o seu barco. Aí o pescador olhou assim, agradeceu, né? Disse assim, coitado, tá louco, né? Que eu vou me livrar do único meio que eu tenho de sobreviver, que bem ou mal ainda entra um pouco de pesca. Aí passou-se mais algum tempo e a coisa degringolou de vez. O barco dele realmente quebrou, afundou, e eles tiveram que ir para uma outra colônia de pescadores. E lá o pessoal tinha muita fartura, receberam muito bem eles, trataram muito bem. E ele ficou pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tenho mais um barco. Aí ele ficava sentado ali, olhando os pescadores irem e virem com seus barquinhos, e assim, nossa, e eu aqui, sem barco, sem comida, o que vai ser da minha vida? E aí ele viu que um barco estava afundando. E ele decidiu ajudar, consertou o barco, e aí ele começou, daquele barco em diante, começou a consertar outros barcos e outros barcos, e o trabalho dele era perfeito, até porque ele tinha consertado tantas vezes o próprio,
Então, ele tinha o dom de fazer isso, que outros pescadores de outras colônias vinham trazer para que ele consertasse. E com isso ele ficou conhecido, voltou a se restabelecer, comprou uma casinha, começou a se organizar, e aí é que simplesmente caiu a ficha do que aquele caminhante havia dito. Afoga o teu barco. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão agarrado, é tão difícil desapegar de coisas que já não fazem mais sentido para nós e que a gente não percebe, que nós não conseguimos dar um próximo passo em direção a melhorias. Um próximo passo foi o que aconteceu. Ele teve que se mudar com a família. Quer dizer, voltamos a falar de Deus porque a gente, independente das crenças de cada um aqui, nós acreditamos muito nele, né? Nesse universo, nessa energia, nessa força que existe. Porque muitas vezes ele nos sinaliza certas situações, olha, não vá por esse caminho, não vá por esse caminho, não insista, já deu o que tinha que dar. Seja numa relação, seja no trabalho, numa forma de ganhar dinheiro, né? E a gente fica turrão, teimoso ali, né? E pedindo para ele nos ajudar, mas persistindo no erro. E aí o universo vai fazendo com que as coisas criem circunstâncias que nos obrigam a se desapegar, a mudar. E aí, quando a gente consegue desapegar, que a gente tira das mãos aquilo, Deus vai lá e coloca algo muito melhor. Mas, para nossa ignorância, para nossa falta de conhecimento, para nossa imperfeição como seres humanos, não é um processo fácil. É um processo doloroso, é um processo desafiador. Então, quando a gente fala de mudança, eu acho que o sinônimo que nós identificamos é desafio. E aí, no fundo, dependendo da origem desse desafio, nós não sabemos até onde nós estamos dispostos a fazer essa mudança. Até onde nós estamos dispostos a pagar o preço, focando, né, nesse caminho para Santa Catarina, que houve tantos desvios, tendo a clareza de que, independente de termos esses desafios, ainda assim vale permanecer no foco, porque quando nós chegarmos lá em Floripa e ver aquela paisagem esplêndida, vai se ter a consciência de que, ok, valeu muito a pena esperar, passar por esses desafios, por esse momento de luta, porque o desapego também nos dá um sentimento de luto, muitas vezes de abandono, né? Seja profissional, seja pessoal, mas que a gente perceba que existe, sim, algo muito maior e melhor nos esperando. Seja qual for o desafio. Não é fácil, a gente às vezes precisa de amigos para que nos sustentem, a gente precisa de pessoas ao nosso redor que nos ajudem a carregar esses desafios, que limpem a nossa armadura, ou que nos tirem a armadura, às vezes, para nos tirar e curar as nossas feridas, para que a gente continue nessa caminhada, nessa jornada, em busca desse foco, desse objetivo final que a gente está sempre como meta buscando. Concorda? E essas transformações, elas têm um tempo, né? Nós precisamos entender esse tempo. Nós precisamos entender o processo todo de amadurecimento. Isso não acontece do dia para a noite. As coisas elas vão acontecer a partir do quê? Primeiro, da nossa fé e segundo, a partir do movimento que nós vamos proporcionar na nossa própria vida. Com o tempo, entendendo que o tempo é dono de tudo. Onde eu tenho que, claro, me programar como eu quero estar daqui a 5 anos, mas que
somente será a concretização desta transformação daqui a 5 anos. Eu não tenho como fazer isso antes de 5 anos. Ah, mas comprar uma casa. Não, eu até posso, mas dependendo da situação financeira que eu tenho, do cargo que eu tenho, da posição profissional que eu tenho, eu não vou conseguir comprar menos em menos tempo do que isso, né? Então, isso é um exemplo, é só um exemplo, mas que a gente possa entender que o tempo, ele é dono de tudo. Eu preciso entender que essas transformações, elas vão acontecer ao longo do tempo. E aí a gente traz aquela parábola da própria borboleta, né? Onde a borboleta, ela tem o seu amadurecimento. A borboleta apareceu. A borboleta, me lembrei da borboleta agora. Então, a borboleta, ela tem o seu processo de amadurecimento lá no casulo, onde ela está lá forçando a sua saída, né, do casulo. E esse forçar a sua saída está exercitando o quê? O fortalecimento das suas asas. E aí a própria parábola traz, né, aquela historinha rápida, onde a pessoa quis dar ali uma aliviada no sofrimento, na visão dela, da borboleta, foi lá e abriu o casulo e deixou com que a borboleta saísse. E ela saiu, não conseguiu voar e morreu. Por quê? Porque não houve esse processo de amadurecimento, de fortalecimento das asas. Então nós devemos muito entender isso. Seja enquanto pais, seja enquanto gestores, o quanto nós precisamos deixar com que a nossa equipe, com que os nossos filhos passem por um processo de amadurecimento, de mudança, e essa mudança ela é contínua, porém não tão rápida. Nós precisamos entender esse processo transformador. Então é importante que a gente possa a partir de agora, pensar constantemente, diariamente sobre isso. Se vocês que estão aí nos ouvindo, têm vontade de mudar, têm vontade de conquistar algo, planeje-se para isso e se dê um tempo para isso. Se naquele tempo não foi conquistado, reveja o seu planejamento. Não foi conquistado por quê? Porque eu posterguei muitas coisas, porque eu agi de forma confortável no sentido de não me movimentar para que as coisas acontecessem, ou porque ainda não é o momento. Eu preciso ainda me preparar melhor para alcançar. Porque eu sempre digo, eu quero ter uma posição profissional dentro do mercado na empresa a qual eu trabalho. Beleza, eu me programei para isso, eu me planejei para isso, mas eu também preciso entender que existem outras pessoas que estão se planejando, de repente, para também assumir aquela posição. Então, o que eu estou fazendo durante aquele período de amadurecimento para me destacar? Então, não adianta, mas por que escolher o fulaninho? Não, porque o fulaninho também estava no páreo. O fulaninho também estava se preparando para aquilo, para alcançar aquele objetivo. Então, lá no final, se a escolha foi feita por ele, por algum motivo houve. É claro que pode ser por um motivo comportamental, por afinidades, mas se nós buscarmos a transformação, o crescimento da nossa competência profissional, com certeza essa mudança vai acontecer, essa transformação vai acontecer, esse crescimento vai acontecer, e caso eu não seja ainda assim o escolhido, se eu saia da empresa, com certeza todo esse crescimento eu vou levar comigo. Toda essa transformação, essa mudança de atitude, de pensamento, eu vou levar juntamente comigo para outra empresa ou até mesmo para um negócio próprio que eu venha a abrir futuramente. Então, o processo de mudança, ele precisa de tempo. Nós precisamos nos acalmar, nós precisamos respirar, como diz lá no ensino, na educação infantil, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Cheira a florzinha, assopra a velhinha. Calma, respira, porque as coisas vão acontecer. Tenha fé que as coisas vão acontecer, e não só tenha fé, também haja. Oração, ou seja, orar mais ação. Peça proteção, peça toda uma luz, todo um encaminhamento, mas também haja.
e se planeje. Se planeje para que essa transformação possa acontecer e não só aconteça, mas que aconteça de uma forma tranquila e ciente e consciente. Existem uma frase que muitas vezes as pessoas dizem brincando, né? Eu, sinceramente, não acredito muito nessa frase, que ela diz o seguinte, que a ignorância ela é uma bênção, né? Muitas vezes as pessoas falam isso brincando, né? A ignorância é uma bênção, porque quando eu fico sabendo das coisas, me parece que as coisas perdem a graça, né? A ignorância não é uma bênção, a ignorância ela é uma ignorância. A ignorância ela nos cega. Cada vez mais nós ficamos mais cegos, né, daquilo que está acontecendo e principalmente dentro da nossa vida. Então é importante que eu possa entender que a busca da informação, a busca da formação, a busca do conhecimento vai me trazer maior clareza para as coisas e me trazendo maior clareza, provavelmente eu não vá sentir ou vá ver muita graça, ou veja a graça, mas veja aquilo de forma mais natural, como os nossos avós, né? Onde eles dizem para a gente, não, calma, calma, nossos pais, né? Calma, calma que isso eu já passei por isso, já tive uma situação dessa, já resolvi desta forma, então faça isso. Então é importante que a gente entenda que a experiência, a maturação, a informação, a formação, ela vai nos trazer, consequentemente, o quê? Calma. Ela vai nos trazer o quê? Maturidade. Ela vai nos trazer o quê? Uma forma mais madura, mais tranquila de ver as coisas, de parar, observar e analisar o que deve ser feito para ultrapassar aquele obstáculo. Então é isso. Só dando um parênteses aqui, a Lorena está falando uma coisa que eu não tinha percebido. Os dois estão de azul, que lindos, né? Nós estamos hoje muito de azul para Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, para que, né, alumie aí a nossa cabeça e a cabeça de todos. Por favor. Mas, dando sequência ao que você falou, eu acho que o que nos fortalece realmente é quando você se conhece. O autoconhecimento é o que te fortalece, é o que te prepara para os desafios, é o que vai te dar a certeza de qual armadura, qual armamento eu tenho que ter nesse momento da mudança para poder ter o melhor resultado. Seja para esperar, para que eu crie uma estratégia, né? Seja para que a gente compreenda as nossas atitudes e dessa forma, então, faça o que tu disse, que é se acalmar, que é se preparar, que é se estabilizar emocionalmente, o que não é uma coisa simples. Nós mesmos comentamos entre nós que desafios todos nós temos. Às vezes, tu consegue ter mais jogo de cintura, às vezes tu sabe levar com mais tranquilidade, mas há momentos que a gente perde a estabilidade, né? E aí o que nos mantém firmes é o autoconhecimento de ajustar isso internamente, vai ser com meditação, vai ser caminhando, fazendo exercício, vai ser comendo, vai ser bebendo, né? Que a gente vai alinhar isso, tomando um cafezinho, um chazinho que vai amenizar, dar uma baixada, né? Mas, de qualquer forma, gente, a mudança, num primeiro momento, a nossa visão é de que não seja algo positivo. Nós fomos criados, nós fomos induzidos que mudança, ela não é vista com bons olhos. E o que a gente está querendo trazer aqui é que mudança, sim, sempre é algo para melhor. Pode sofrer uma turbulência, pode sofrer um processo de readaptação,
pode ser um processo de reestruturação, seja no relacionamento, seja em relacionamentos novos, seja com a entrada de um gestor novo, de um colega novo, né? Porque aí te dá a sensação de que, bom, eu estou perdendo o meu espaço aqui dentro, eu estou correndo o risco de não ser tão boa assim. E aí, às vezes, tu descobre que é bem o contrário, é alguém que vem para agregar, é alguém que vem para nos melhorar, né? Porque quando a gente tem ao nosso redor pessoas que nos elevam, pessoas que nós admiramos, que a gente gostaria de estar nessa mesma roda, elas estão nos impulsionando para crescer, elas estão nos impulsionando a querer ser melhor. Então, o Jerônimo Temel, honrando a fonte, eu aprendi com ele uma coisa muito interessante. Quando você vai num jantar, né, seja da empresa, seja de amigos, que tem mais pessoas, um casamento, uma formatura, tenta não ficar na mesa dos teus amigos que você já sabe e domina a conversa. Sente numa mesa que vai ser forçada a aprender, a se aperfeiçoar, e aí você vai se aprimorando, porque as pessoas que estão nessa outra mesa vão puxar assuntos, vão abordar temas que vão te fazer pensar diferentes, que vão te levar a mudar, às vezes, algumas condutas, alguns pontos de vista, vão abrir a tua mente para que tu percebas que existe aí outras possibilidades infinitas para aquilo que você está buscando, e que às vezes a gente fica tão focado só numa estratégia e descobre que tem outras formas de chegar nesse mesmo caminho, como é para chegar lá em Floripa, né? Então, quando se vai em um ambiente que eu tenha a possibilidade de sentar com pessoas que eu não conheça, e que são pessoas que às vezes têm muito mais conhecimento que eu não me sinta diminuída, bem pelo contrário, que eu tenha a inteligência suficiente para que eu possa absorver o maior conhecimento dessas pessoas que já têm essa vivência, que já passaram por esse processo, às vezes até de mudança, e que vão agregar muito para que a minha caminhada ela seja mais leve e que os desafios que eu enfrentar, eu já saiba como conduzir, achando recursos para amenizar todo esse processo. Então, isso são, às vezes, alguns toques que a gente vai recebendo da vida, que vai nos melhorando como ser humano, né? É nas pequenas coisas que a gente tem que entender que são sinais, que são oportunidades, primeiro e sempre, para melhorar quem eu sou. E, através disso, me trazer circunstâncias, oportunidades, convívios, e aí, quem sabe, até estar compartilhando com outras pessoas recursos para que as suas mudanças sejam mais leves. Concorda, professor? Como é que nós estamos aí no nosso trem? Não sei, é você que está responsável hoje. Eu Vamos acho lá. que nós temos tempo ainda, porque A gente já pode ir 20 partindo minutos para nossas considerações finais. Mas eu queria trazer aqui, quando eu falava de ignorância, quando eu falava de transformação, de mudança, o que nós temos que estar preparados para a mudança, e muitas vezes nós estamos buscando uma preparação para uma mudança que muitas vezes nós não sabemos que vamos passar, mas que nós precisamos buscar essa preparação. Eu me lembro, sempre gosto de trazer, né, para as minhas rodas de conversa uma situação que eu passei ainda na faculdade, né, onde nós tínhamos lá um nosso diretor lá da unidade onde nós estudávamos, que num determinado período lá, naquela época, ele perdeu o seu filho num acidente de trânsito, e ele estava lá numa segunda-feira, por exemplo, dando aula, né, administrando a universidade,
E aí, na terça-feira, o seu filho sofreu um acidente de trânsito e veio a falecer. E aí, na quarta-feira, ele já veio trabalhar. E aí nós ficamos assim, não, mas como, né? Pô, o cara perdeu o filho ontem e já veio trabalhar hoje, na quarta-feira. E aí depois a gente começa a evoluir, a gente começa a buscar, até evoluir espiritualmente, a gente começa a entender que até mesmo esse processo de mudança nós precisamos estar preparados, né? Preparados no sentido de entender que, bom, houve algo que aconteceu ao levar àquele acidente. Aconteceu de que, na quarta não, porque na quarta ele sepultou o filho e foi trabalhar na quinta, né? Mas um dia depois. Aconteceu um processo de mudança brusca na vida dele, que foi a perda de um filho, mas que no dia seguinte ele foi trabalhar. Então, a gente entendeu, eu hoje entendo, né, muito, de que ele no caso, estava espiritualmente evoluído, de maneira que ele entendeu, bom, houve ali algo que aconteceu, não sei se o meu filho ou outro carro que estava dirigindo agiu de forma errada, mas que aconteceu e que infelizmente resultou na morte do meu filho. Perdi o meu filho, porém entendo que isso aconteceu, estava para acontecer, ou se não estava para acontecer, ou se não estava programado, mas aconteceu. Enfim, é confuso de entender isso, mas o quanto eu preciso estar evoluído espiritualmente, até mesmo para entender, bom, o que eu vou fazer? Quais são as minhas forças para mudar isto? Nenhuma. Então eu preciso seguir o meu caminho. Seja um dia seguinte ou um dia depois. E aí a gente tem, é claro, que muitos pais, muitas mães que perdem os seus filhos e que ficam muitas vezes ali durante anos na mesma situação. Mas o meu filho, como eu gostaria que ele estivesse aqui, como é que aconteceu isso? Por que Deus não me levou primeiro? Por que Deus não me levou no lugar dele? Ou seja, aquilo aconteceu. Até mesmo aí eu preciso estar evoluído espiritualmente, buscando esse crescimento espiritual para que eu entenda essas transformações que vão acontecer na minha vida, porque isso vai acontecer, né? Então é só um exemplo para a gente entender o quanto nós precisamos ter acesso à informação, conversar, como a Márcia falou, com pessoas evoluídas, se dar esse direito de sentar numa outra mesa e ter acesso a conversas diferentes, a opiniões diferentes, para que quando acontecer algo diferente na minha vida, eu possa estar preparado. Não, mas isso eu já ouvi falar, isso eu já vivenciei. Naquele momento que eu me permiti viver algo diferente, lá me disseram algo que hoje, passando por essa situação, eu consigo passar de uma forma mais tranquila. Ou seja, eu me proporcionei isso, me proporcionei esta preparação para esta mudança. Seja a perda de um trabalho com carteira assinada, seja a perda de um parente, seja a perda de um bem ao qual eu tinha e conquistei durante anos. A gente percebe aí de pessoas que perdem, por exemplo, em tempestades, os seus bens e que vão lá. Eu admiro muito, por exemplo, o povo oriental, os japoneses. São pessoas extremamente resilientes. Perdi, chorei, me desesperei, mas vamos lá, vamos baixar a cabeça e vamos de novo. Vamos construir novamente. Então, quer dizer, daí não ficam se lamentando, ai meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Não, eles se prepararam, eles vêm se preparando espiritualmente desde pequeno, Não deu certo, começa de novo. Se não deu certo e eu tenho que começar de novo, então que agora eu me faça, me programe para que se acontecer de novo, aconteça de uma forma diferente. Os terremotos aqui, eles são constantes. Então eu vou me preparar para que eu possa passar pelo próximo terremoto de forma diferente. Então essa é a inteligência que eu tenho que ter. Bom,
Não sei se, Márcia, tu quer fazer a tua consideração final aí, a gente está no nosso limite já de tempo, né? Senão o Instagram nos derruba aí, por favor. O trem das 11 vai partir. Não, gente, mais uma vez, só agradecendo a participação de todos aí, obrigada pelo carinho, pela contribuição aí de terem ajudando, se estava ou não estava aparecendo a borboleta, se ela estava saindo voz de locutor ou não estava, entendeu? Obrigada por estar conosco. Sinceramente, a gente espera que tenha tocado de alguma forma o coração de cada um aí, que tenha às vezes dado aquela sinalzinho de que, cara, isso está fazendo sentido para mim, isso aqui contribuiu de alguma forma, e que a gente entenda que a vida é um constante desafio. Que bom que acontecem mudanças, né? No fundo, as mudanças nos fazem crescer, nos fazem melhorar, nos fazem nos preparar para, pelo menos, dizer isso me serve, isso não me serve mais. E quando a gente tem essa compreensão de que isso só vem para me melhorar e melhorar quem está ao meu redor, que então venha, e que venha no seu tempo, e que eu tenha capacidade de esperar que esse momento se concretize. Professor Jefferson? Muito obrigado, gente. Beijos também, boa noite aí, Lorena. Muito obrigado, Monique. Muito obrigado, Virgínia, que entrou aí também com a gente. Sandro, Fabiane, pela participação. Thiago, e se mantenham aí atentos às nossas redes sociais, que a gente vai estar informando a vocês como que vai estar acontecendo a partir de agora o Papo Cabeça, como a Márcia já comentou, mas que a gente vai estar reforçando ao longo dos dias, né, de como vai proceder a partir de agora. Então, muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.